começando o podcast Lado B da Notícia, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o ex-prefeito de Cachoeira e candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, PT, Carlos Castiglione. Olá, Carlos. Olá, Basílio. Olá, telespectadores. Um prazer falar contigo. Pois é, Carlos. Deixa eu dar um recado primeiro para a nossa audiência, dizendo o seguinte: nós fizemos, por ordem alfabética, a escolha dos candidatos a prefeito que nós entrevistaremos aqui no Lado B. Então, vem o Carlos, depois o Diego, o Léo, a Lorena e o Teodorico Ferraço. Então, isso foi escolhido por ordem alfabética. Nós vamos procurar, durante essa série de entrevistas que a gente vai fazer, trazer aqui para o nosso debate, para a entrevista, aquilo que a gente colheu nas ruas, aquilo que a gente entende, que a produção entende, que é o sentimento da população em relação a essas candidaturas e as dúvidas que a população nos passou em relação às candidaturas que estão postas em Cachoeiro de Itapemirim. Então, Carlos, podemos começar? Sim, preparado. Não vai ser fácil não, hein? Bora. A artilharia aqui tá pesada. Daqui também tem boa defesa. Castiglione, então vou começar. Você foi eleito prefeito de Cachoeiro lá atrás, derrotando Teodorico Ferraço. Para o pessoal mais novo que não lembra, né, da história, que já tem 16 anos isso, né? Ou mais? 16 anos. Quase 16. Você derrotou Teodorico Ferraço e o Roberto Valadão numa tarrafada só. Ninguém acreditava na época, né? Poucas pessoas, né, achavam que você teria sucesso. E depois você foi reeleito, né, prefeito de Cachoeiro. Significa que a sua primeira gestão à frente da prefeitura foi referendada pela população. E ao final dessa segunda gestão foi quando começou a vir à tona a questão da Lava Jato, né? O que as pessoas perguntam é o seguinte: o que o Castiglione acha da Lava Jato? Você é a favor de que o Partido dos Trabalhadores faça um meia-culpa de tudo que aconteceu? Ou você é da teoria, não, que aquilo foi uma conspiração para derrubar o Lula? Então, Basílio, eu vou começar a resposta lá de trás. Eu fui eleito prefeito de Cachoeiro porque tinha uma trajetória de exercício de 2 mandatos e fui secretário de Estado, na equipe do governo do Estado do Espírito Santo, na época o governador Paulo Artung. Eu fui preparado para ser prefeito de Cachoeiro. Eu tinha experiência em gestão, experiência em exercício de mandato, conhecia muito bem Cachoeiro e fui eleito por isso. Então, assim, fiz aquelas 2 vitórias eleitorais seguidas em função, primeiro, da minha experiência como secretário de Estado, como deputado, e depois porque estava exercendo um mandato e acredito que a população me deu o direito de dar sequência e concluir as obras que nós estávamos tocando em Cachoeiro naquela época, falando já de 2012 a 2016. Em relação ao cenário que... Em 2015 começaram os problemas com a Lava Jato. Isso, em 2015, na verdade em 2013, né? Ou seja, da Dilma já estava... Os fatos, eles são muito claros. Eu compreendo que desde 2013 começou-se a perceber ali, quando o Partido dos Trabalhadores saiu muito forte da eleição municipal de 2012, começou-se a perceber ali que era preciso fazer uma interrupção daquele processo, daquele projeto que beneficiava amplamente as pessoas e as pessoas que mais precisam pelo Brasil afora, porque nós estávamos fazendo, tanto com os governos municipais do PT, quanto com os governos aliados daquele projeto nacional liderado então pelo Lula e depois pela presidenta Dilma, os nossos adversários perceberam que eles precisavam começar a fazer um processo de interrupção daquele processo. E daí então começou aquele momento que se deu depois na Lava Jato. A Lava Jato, Basílio, te respondendo, porque você não respondeu aí. Foi uma verdadeira montagem apenas política, sem conteúdo, que já foi desfeita e inclusive juridicamente desmontada. Desmascararam os principais líderes da questão da Lava Jato, que era juiz, que era promotor, que depois queriam o quê? Ocupar espaços de governo. E a gente viu no que deu a questão de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, essa gente aí. Eles nos enfiaram também numa aventura no governo federal, uma aventura que levou o nosso país à situação que agora o presidente Lula está buscando corrigir, que é de novo fazer com que o governo federal esteja presente
na vida da população com projetos, com ações concretas, farmácia popular, ProUni, tem Minha Casa Minha Vida, e esses projetos todos que eu não tenho tempo aqui para falar, mas que a população, o seu telespectador, ele conhece. Então, Lava Jato foi um movimento apenas político para derrotar um projeto que vinha dando certo no país. Então não tem meia-culpa. Não tem meia-culpa. Imagina. Objetivo na resposta. De jeito nenhum, não tem meia-culpa. Tá certo. Mas, de qualquer maneira, tudo que foi mostrado, né, acabou precarizando, vou usar essa palavra, a imagem do PT pelo país, e isso, prova disso, é o resultado eleitoral do partido nas eleições subsequentes, que agora há esperança, né, pela parte do PT, da esquerda, de que se retome isso com Lula voltando ao governo. Como que essa precarização do PT atrapalhou a história política que o PT vinha construindo em Cachoeiro, no Espírito Santo? Olha, era recorrente no país inteiro que o Partido dos Trabalhadores iria acabar, né? Nós não existiríamos mais. E a gente resistiu, porque nós temos base, temos história, temos contribuições diretas ao povo de Cachoeiro e de outros municípios do Brasil inteiro, coisas muito concretas. As pessoas conseguem perceber em Cachoeiro que durante os 8 anos do meu mandato como prefeito, o que nós realizamos em Cachoeiro foi, sim, fruto da nossa parceria com o governo federal, com o governo do presidente Lula, 1 e 2 no caso, né? E da presidenta Dilma, 3 e 4 até onde durou. Então, essa parceria foi muito importante para Cachoeiro. Você tirou o Paulo Artung dessa conta aí? Você foi prefeito junto com o Paulo Artung, né? Como foi essa relação? Sim. Porque você... É inequívoco que Cachoeiro precisa do Estado, né? Não, com certeza. Eu tenho repetidamente dito isso, né? Inclusive na campanha. Porque eu estou falando do governo federal porque nós estamos falando desse cenário nacional. Tá certo, mas eu quero, inclusive, reconhecer aqui. Eu fui secretário de Estado com o governador Artung, eu fui prefeito na época do governador Artung e fui prefeito na época do governador Renato Casagrande. Então, são 2 lideranças políticas que eu tenho muito orgulho. Acabei de sair agora da equipe do governador Casagrande, onde eu tive a oportunidade de reciclar os meus conhecimentos em gestão, e são dois governos que, aliados ao governo federal, nos ajudaram muito a ter os resultados que Cachoeiro percebeu durante os 8 anos do meu mandato de prefeito. Certo. Castiglione, você fez uma sinopse dos seus 2 mandatos logo no início da entrevista, mas uma pergunta que as pessoas falam na rua: não tem uma obra em Cachoeiro com carimbo do Castiglione, aquela obra que se olha para ela e fala assim, isso aqui é obra, como citar exemplo, como teve Valadão com CMU, Ferraz com Beira-Rio, essas coisas, né? É a mesma crítica que talvez eles façam, que estão fazendo hoje ao Vitor Coelho. Você tem uma obra carimbada, você pode falar assim, essa foi minha marca nesses 8 anos que eu fiquei à frente da prefeitura? Eu tenho não só uma, como os ex-prefeitos que você citou, eu tenho um conjunto de grandes obras e importantes obras. Porque, Basílio, eu sempre disse, o meu governo, os meus 8 anos de mandato, eles foram focados no trabalho para a gente levar o serviço da prefeitura às comunidades que mais precisam. E eu estabeleci, inclusive, que nós iríamos trabalhar da periferia para o centro. Então, quando você olha para o Zumbi, quando você olha para o Village, são só exemplos, quando você olha para o Bela Vista, para o Nossa Senhora Aparecida e muitos outros bairros da periferia da cidade, lá você vai ver a grande obra do governo Castiglione. Obras de muro, de escadaria, de drenagem, de pavimentação, que mudou a vida das pessoas que moram nesses bairros de periferia. Então, eu não quero uma marca de uma grande obra, e reconheço que essas grandes obras feitas pelos meus antecessores foram importantes. No entanto, a minha grande obra está espalhada por toda a cidade e também pelo interior, porque foi no interior que nós revolucionamos a agricultura familiar cachoeirense. O que você não faria novamente? Você vai estar agora, daqui um mês aí, sob escrutínio público de novo, né? Então, ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo acerta, principalmente o gestor público. O que você não faria se você ganhar as eleições, que você não faria o que você fez,
E o que você, duas perguntas em uma, daria continuidade? Acho que foi uma injustiça terem acabado, se é que existe alguma coisa da sua gestão que tiraram do ar. Olha, o que eu não faria, eu não tenho... faria tudo do mesmo jeito? Sim. Então, se você ganhar a eleição, a pessoa pode esperar o mesmo Castiglione de 8 anos atrás. Certamente que com as adaptações que os 8 anos que passaram vão me impor e que eu tive a oportunidade, inclusive, de atualizar agora na equipe do governador Casagrande. A gestão hoje é diferente do que era em 2016, quando eu terminei o meu mandato. Mas é só na forma de fazer a gestão e não nas minhas escolhas de projetos, programas e ações. Essas eu não recuaria de nenhuma delas. E tem alguma que não deram continuidade, que você retomaria hoje? Olha, eu tenho grande saudade, e Cachoeiro certamente tem grande saudade da metodologia do orçamento participativo, que abandonaram durante esses 8 anos. É uma ferramenta importante para a gente fazer as obras que de fato a população quer que seja feito na sua região. Então, o orçamento participativo, eu retornarei com ele eleito prefeito de Cachoeiro. Eu pensei que você fosse falar o domingo na praça, lá na Beira-Rio. Esse também. Eu vejo, às vezes, hoje a gente vê na rua as pessoas falando que tem saudade daquele domingo projeto, na praça, Bienal... Domingo na praça, Bienal Rubem Braga, muita coisa. Mas eu acho que o orçamento participativo... Mas a Bienal continua, né? A Bienal foi a criação do governo Valadão e ela continuou. Sim. Teve o período da pandemia, que ela não podia ser presencial, mas nós vamos ter a oportunidade de falar da gestão Vitor logo mais à frente. Tá bom, vamos lá. Vamos falar das pesquisas. Todas as pesquisas divulgadas até agora, até hoje, né? Nós estamos na semana da Feira do Mármore, né? Foram barradas pela Justiça. A Justiça encontrou, Justiça Eleitoral, né? Inconsistência em todas, né? Mas é inequívoca, na minha opinião, aí eu estou falando como jornalista, que hoje há uma certa liderança pelo recaldo Ferraço aí na intenção de voto, na nossa avaliação. O que você falaria para a população para dizer que você é melhor do que o Ferraço? Que ele foi prefeito e você foi prefeito, né? Então a população pode avaliar um e outro. Por que você e não Ferraço? Eu não diria que é porque eu sou melhor, não. O ex-prefeito, o deputado Teodorico Ferraço, é um homem que teve a sua participação e teve a sua contribuição muito importante para Cachoeiro. Isso eu não estou negando. A questão é que eu quero pensar aqui em 2008, em se falando de pesquisa, de resultado de pesquisa. Por que eu acredito que eu vou ganhar a eleição? Porque você está disputando com ele. Sim, né? Assim como você tem que convencer o eleitor. Assim como eu disputei em 2008. Isso. Em 2008, ele também estava à frente. Eu acho que ele tinha quase 70% quando começou a campanha eleitoral e eu tinha em torno de 7%. Quando chegou no dia da eleição, eu ganhei a eleição. Então, eu acredito nisso. Inclusive, o Valadão também estava naquela disputa. Sim. Desgastado, final de segundo. Eu acredito nisso, sabe, Basílio, porque eu tenho experiência, acúmulo de gestão, conheço Cachoeiro, ando por essa cidade pelo interior intensamente. Estou atualizado para ser prefeito de Cachoeiro, atualizado do ponto de vista da gestão pública que impõe a um gestor atualmente e certamente que vou fazer, sim, a gestão para enfrentar os desafios dos tempos atuais, que são diferentes dos desafios que eu encarei quando eu comecei meu mandato em 2009. Hoje as pessoas pedem cultura, esporte e lazer em Cachoeiro. Você acredita nisso? Esse é o tema principal da pauta do cachoeirense. Que são coisas que a prefeitura pode atuar. Porque eu vi... Vou entrar na questão do debate, porque o nosso tempo é curto, eu vou correr com a pauta aqui. Vamos lá. Eu assisti o debate promovido pelo Off Notícias e a Rádio Cachoeiro, né, lá no IFES. Eu achei, para te falar a verdade, uma disputa pelo segundo lugar. Eu não vi, eu achei morno, frio, sem veia no pescoço, uma ou outra rusga ali entre a Lorena e o Diego, eu não vi, e achei muita proposta assim, que não são coisas de competência da prefeitura que foram sugeridas, e muita coisa que é mais do mesmo. A patrulha mecanizada, isso é uma história que já vem, um monte de coisa que foi falada ali, guarda em porta de escola, então são coisas que alguns fizeram, outros fizeram, não deu certo, mas que não empolga o eleitor, né? Eu tenho dentro de casa a pessoa que trabalha comigo, eu pedi que ela assistisse, porque ela mora lá no Zumbi,
Ela falou que deu vontade de desligar, muito xoxo, né? Então, o que houve? E o Ferraço não estava lá, né? Então ele também não teria direito de resposta se alguém falasse dele. O que houve? Vocês combinaram, vamos fazer uma coisa meio água com açúcar mesmo aqui, coisa. Qual a sua avaliação daquele debate? A minha avaliação é a melhor possível. Eu, por exemplo, entendi que eu aproveitei muito bem o debate para transmitir aos telespectadores do Em Off Notícias a minha experiência de gestor e a minha disposição em meus projetos principais. É lógico que não dá para você transmitir todo o seu programa de governo num debate, mas eu busquei me comunicar de forma que eu pudesse ajudar o eleitor, especialmente o eleitor mais jovem, o eleitor que não me conhece como gestor público, né? Porque tem 8 anos que eu terminei o meu mandato, então eu quero falar com a juventude diretamente. Eu busquei transmitir uma mensagem muito clara do programa de governo para a juventude, para Cachoeiro, especialmente para aqueles que não me conhecem. Então eu entendi que o debate foi importante. Eu não trabalhei para ser no debate para ser segundo, não. Eu trabalhei no debate com a certeza de que a minha condução ali poderá me levar a ganhar a eleição. Agora, Basílio, é real de que para a gente chegar ao primeiro, a gente precisa estar em segundo. Então eu não estava tão errado assim, né, Cacete? Vamos dar sequência. Ninguém chega ao primeiro se não tiver em segundo. Vamos manter aqui agora um pouco sobre a gestão atual, porque vocês que estão disputando as eleições vão substituir o Vitor Coelho, que ficou 8 anos à frente da prefeitura, que está sendo alvo de muitas críticas, né? Principalmente é natural o candidato que, se não é fora a Lorena, que é a candidata da situação, os outros vão criticar. O que o Vitor Coelho fez na gestão dele que você não faria? Olha, Basílio, eu não tenho a prática de criticar quem me antecedeu, porque eu fui prefeito, sabe? Então eu sei que quem é prefeito pedra e vidraça, sempre né? Sofre as críticas. Eu entendo que todos que passaram antes de mim, o prefeito Vitor, a moda de cada um de nós contribuiu para a cidade. Então isso para mim é uma questão fechada. Eu entendo que tem coisas que ele fez e que eu não faria, é a forma como ele está executando essa grande obra, que aliás é uma importante obra de macrodrenagem. Eu só não faria a forma como ele fez, do jeito que ele está fazendo. Que é uma obra você faria. A obra que não tem planejamento de execução. O que falta nesta obra é planejamento de execução. E ela causa uma série de prejuízos enormes à cidade. Que certamente depois, eu sendo eleito, eu vou concluir esta obra muito rapidamente para que ela possa ser útil os objetivos dela, que é resolver o problema da Nova Brasília, mas que ela pare de prejudicar, por exemplo, o comércio aqui embaixo na região central de Cachoeiro. Então é isso. Você aproveitaria algum secretário do Vitor Coelho numa gestão Castiglione? Não, de forma nenhuma. Não, porque essa questão de ser secretário é uma questão muito, muito pessoal. E das forças políticas que nos acompanham no processo eleitoral. Eu hoje sou candidato de 2 federações. Eu sou filiado ao PT, mas eu sou candidato de 5 partidos, entre eles o Rede, o PSOL, está também comigo o PV e o PCdoB, e minha vice-prefeita é a Marlene Forte do PCdoB. Então, assim, essa composição da nossa equipe, caso a gente seja eleito prefeito, e se Deus quiser assim o seremos, será uma composição de pessoas de Cachoeiro que tem ligação com o nosso projeto, que conhece a cidade e que vai conduzir comigo na liderança forte, experiente, vai conduzir comigo o processo de governar. Então, eu não tenho, não quero aqui fazer críticas à equipe do atual prefeito, mas certamente, em termos de primeiro escalão... O time do Castiglione não joga? Não joga, não. Então tá bom.
Outra pergunta que me fazem muito aí na rua é porque ficou aquela coisa que o Bolsonaro viria aqui na Feira do Mármore, aí apoiar o Léo Camargo e tal, o Lula não vem para dar uma força para o Castelhano. Você esteve em Brasília agora, há poucos dias, né? Teve essa conversa lá, esse convite, pelo menos? Não tem esse convite. A direção nacional do PT tem conduzido isso junto aos candidatos, especialmente dos candidatos das principais cidades, e Cachoeiro é uma das cidades no Brasil que é prioridade para o Partido dos Trabalhadores. No entanto, eu não tenho expectativa de que o presidente venha aqui, porque o presidente ele precisa cuidar de outras importantes colégios eleitorais, como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, e nós vamos sim nos apropriarmos dos feitos do presidente da República aqui em Cachoeiro, mostrando tudo que ele tem feito aqui, né, já nesses quase 2 anos de mandato. Eu não vou listar porque a gente não tem tempo aqui de listar, mas eu vou dizer um exemplo aqui, Basílio. O Bolsa Família em Cachoeiro atende a 12 mil famílias e coloca aqui na cidade, por mês, 10 milhões de reais no comércio desta cidade. O Bolsa Família atende 12 mil famílias e dizem que cortou algumas aqui, o Lula andou passando a tesoura lá, e coloca aqui 10 milhões, juntos com o BPC, Cachoeiro recebe todo mês do governo federal, dos benefícios que são pagos aqui, 15 milhões de reais. Nenhuma empresa aqui tem uma folha de pagamento desse jeito. É isso que eu vou falar em nome do presidente Lula aqui. Tá, então vamos pegar essa raiz com esse olhar aí para os menos favorecidos, né, as classes que não são dominantes, que o PT tem na sua história. Nós estamos agora no período da Feira do Mármore e no período do dissídio dos trabalhadores do setor marmorista aí, de rochas ornamentais, que agora estão chamando de pedras naturais. Passarinho me contou, o passarinho está aqui. Você é fofoqueiro, não vou te contar. Tá, que eles estão nesse movimento aí, que você estaria aí por trás desse movimento do Sindimármore aí, das reivindicações e tal. O PT está voltando às suas origens aqui em Cachoeiro, ou isso é conversa fiada do passarinho? Não, eu não nego minhas origens como movimento sindical, muito amplo na cidade. Eu sou forjado, eu fui formado pelo movimento sindical, eu comecei no PT. Saúde, né, se eu não me engano. Eu sou sindicalizado, inclusive, até hoje sou sindicalizado, hoje os sindipúblicos, né, eu sou servidor público aposentado, mas eu tenho minhas origens no movimento sindical. Eu vivenciei a construção, o início da luta do Sindimármore, entendo que hoje o Sindimármore é o maior sindicato de trabalhadores do Espírito Santo, que vem fazendo um trabalho brilhante de negociação ao longo dos anos. Há quanto tempo você não ouve falar de um conflito entre patrões e empregados no setor de rochas? Há muito tempo, graças à competência dos dirigentes do Sindimármore. No entanto, neste ano, eles estão diante de um impasse e é legítimo que os trabalhadores, as lideranças dos sindicatos façam as manifestações que eles se propõem a fazer durante a Feira do Mármore. É do jogo democrático, né? É do processo. Tá certo. Não pode entrar e quebrar tudo aí, senão de forma nenhuma de forma nenhuma. Vamos falar um pouquinho de gestão agora, porque nós temos ainda 5 minutinhos, né? Só 5 minutinhos, passa rápido. Falar de gestão. O básico do básico que a população de Cachoeiro espera do próximo prefeito, básico do básico. Que eu falei no começo da entrevista, tem muita promessa aí que a gente sabe que não é a competência da prefeitura, mas cuidar do trânsito, sim. Cachoeiro é cheio de gargalo no trânsito. BC, Ilha da Luz e outros pontos ali no Poço Sena e tal. Como você resolveria esse problema? Olha, Basílio, basicamente, assim, sendo muito enfático, tem que fazer a ponte do Rubem Braga para a Ilha da Luz, mas esse projeto é um projeto que dura... do Valão, você quer dizer que o pessoal fala ponte do Valão? Ponte do Valão para o Rubem Braga, mas esse projeto ele é muito demorado, porque construir uma ponte não é coisa fácil. Então uma alternativa que nós vamos executar imediatamente é pavimentar aquela rodovia que passa em frente à Ilha dos Meireles, que liga exatamente o Valão lá na cabeça da ponte, na estrada do contorno. Outra solução que nós precisamos buscar imediatamente é a conclusão do contorno de Cachoeiro aqui no Frade. Isso é obra que o DENIT está executando e eu estou em contato direto lá no governo federal com a bancada do Partido dos Trabalhadores me ajudando a buscar essa solução no DENIT. Tem a rodovia do Caramba, que é uma rodovia que liga o Polo Industrial de São Joaquim, a BR-101 lá na Independência,
E tem também a questão interna. Nós precisamos cuidar, e aí eu também já estou trabalhando isso, conversando, para a gente resolver a questão do trevo do IBC. Até disse ontem no debate, as pessoas esqueceram o trevo do IBC. O trevo do IBC tiveram ideias mirabolantes. É o caos. Né? É o caos, e nós precisamos resolver aquilo ali. Eu não consegui resolver nos 8 anos de mandato, mas agora estou me propondo a, de fato, buscar uma solução ali. E continuar fazendo o que nós fizemos, sabe, Basílio? Analisando possibilidades de inversão de vias, de colocar vias em mão única. Tipo, eu quero analisar a possibilidade de engatar uma via de mão única dali do Cristo Rei, onde nós paramos a mudança da Pinheiro Júnior, pela Rua Moreira e pela Rua Coronel Borges, indo lá na Ponte do Arco e pegando um sentido de mão única para subir na Doutor Deolindo e depois na 25 de Março, para chegar ali na Praça Jerônimo Monteiro. Então, assim, essas são propostas que nós vamos avaliar e essa tem muita possibilidade de a gente fazer. Parque da Ilha da Luz, que acabou a Ilha da Luz, né, tá detonada, né, não vamos entrar aqui, eu não tenho nem tempo de discutir a questão processual, que a empresa largou, não largou, a prefeitura. Você tem projeto para a Ilha da Luz? Com certeza, Basílio. Uma das coisas que as pessoas mais pedem hoje é a questão de cultura, esporte e lazer. Infelizmente, o Parque da Ilha da Luz era um parque que eu deixei o projeto encaminhado, tem uma negociação inclusive de compensação com o Ministério Público, já falei isso aqui para você. E a BRK, exatamente. Infelizmente ela está aqui do jeito que ela está, mas imediatamente após assumir a prefeitura, eleito, eu vou sim tomar providência em relação ao Parque da Ilha da Luz, vou colocá-lo para a obra andar, porque esse espaço aqui é um espaço da família que as pessoas querem muito. Também, no mesmo sentido, vou cuidar de novo da Praça de Fátima, né, dando a ela dinamicidade, fazendo uma reforma ali. Mas tudo isso, Basílio, falando assim de reforma, pena que aqui não dá nem para adaptar, né? Mas lá na Praça de Fátima, nós vamos dinamizar a praça, o Circo da Cultura, a pista de skate, voltar com o Domingo na Praça, fazer com que as coisas sejam vivas nas praças de Cachoeira e na cultura cachoeirense. Cachoeira, nosso tempo está esgotando, nós temos mais 1 minuto, 2 minutos, né? Então vamos fazer um pinga-fogo aqui? Simbora. Eu falo um nome e você, com uma frase, você sintetiza essa palavra que eu vou falar. Bora lá? Bora. Lorena Vasques. Uma jovem que tem futuro na política. Diego Libardi. Diego Libardi, um cidadão cachoeirense de grande valor. Léo Camargo. Léo Camargo, um jovem vereador competente como vereador. Teodorico Ferraz. Um homem que fez história em Cachoeira. Pois é. Agora você tem 1 minuto para pedir voto, que o nosso tempo agora esgotou mesmo. 1 minuto, que agora acho que já pode, né? Acho que a lei você candidato. Pode sim, Basílio. E depois a gente encerra. Então, Basílio, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você a oportunidade de estar aqui no seu podcast e dizer à população de Cachoeiro, Carlos Castiglione, junto com Marlene Forte, tem um programa de governo que você pode acompanhar, está disponível lá no sistema eleitoral. Nós queremos fazer em Cachoeiro uma retomada do processo que vimos fazendo para cuidar das pessoas. Cachoeiro precisa de uma gestão que cuide de pessoas, que cuide das pessoas que moram nas periferias, das pessoas que moram no interior. Precisamos cuidar das pessoas que precisam constantemente do serviço da prefeitura. Tem um segmento da população que esse tem mais facilidade de cuidar das suas questões pessoais, mas nós vamos trabalhar para todos, sim, também, mas prioritariamente para aqueles que mais precisam. Então, eu quero contar com o seu apoio aí na sua comunidade, com o seu voto, para que Carlos Castiglione volte a ser prefeito de Cachoeiro e assim, voltando, nós faremos uma gestão novamente comprometida com o Cachoeiro de Itapemirim, na cidade e no interior. E na cidade, buscando trabalhar prioritariamente por aquelas pessoas que mais precisam, valorizando aquilo que você de fato necessita da Prefeitura de Cachoeiro. Forte abraço a todos vocês e muito obrigado. Pois é, com as palavras de Castiglione, nós vamos encerrando o lado B de hoje. Semana que vem nós temos agenda com o candidato Diego Libardi,
E falando com você que nos acompanhou até agora, por favor, deixa seu like, compartilha esse podcast com seus amigos, com os inimigos também. Se alguém não gostar de Castiglione, manda para eles, né? Compartilha, mete o dedo aí. Vamos ajudar o Lado B a continuar trazendo entrevistas relevantes para o dia a dia de Cachoeiro e de todo o sul do Espírito Santo. Até semana que vem, se Deus quiser.